Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje estarei falando sobre a Shonen Jump, a edição dupla, né, edição 4 e 5, que tivemos alguns destaques interessantes aí, principalmente porque tivemos a Jump Fest e saiu algumas informações com respeito a alguns animes e com respeito a algumas outras coisas também. Vou comentar tudo nesse vídeo, então acompanha até o final para você entender tudo. Mas enfim, na capa da revista tivemos aí como uma capa, uma edição dupla, né, então teve os protagonistas como a capa, né, mas em destaque as páginas coloridas principais, que é as páginas de abertura, foi One Piece, que teve a página colorida, né, em comemoração, em homenagem ao Frank, principalmente por conta da mudagem de dubladores. O dublador atual ele saiu, foi substituído. Páginas coloridas tivemos para o Undead Luck e para o One Shot o Ijin Sentai Cyborg, que acabou recebendo página colorida. Entre os mangás novatos temos o Seedcraft, que só daqui a 2 edições o mangá vai receber a sua primeira posição em Tóquio, só a partir do capítulo 8. Mas em ato temos o Hunter x Hunter, inclusive eu não falei no vídeo anterior, mas ele já está em ato desde a edição passada. Entre os mangás ranqueados foram 17. Já peço que você deixe o seu like e se inscreva, né? Antes que você se esqueça. E vamos lá, né? Para a última posição, que foi o Hakutako. Como sempre, que o mangá que já tá praticamente cancelado aí. Só falta aí oficializar aí. Mas não vai passar disso. A 16ª posição temos o Chozo Senpai. Acredito que vai se salvar, mas não acredito que vai durar tanto tempo assim, a não ser que o autor ele consiga, né, mudar um pouquinho essa situação. Por enquanto acredito que não vai ser o caso, mas nessa leva atual ele vai se salvar. Então vamos acreditar por enquanto assim, né? A 15ª posição temos o New Exorcist, que apesar das posições baixas também é um mangá que não corre riscos de cancelamento, diferente de Toro Senpai. Ele tem o Toro Senpai ele tem uma popularidade baixa e corre certos riscos de cancelamento. No Exorcist, apesar das posições baixas, ele não corre nenhum risco, ele não tem nenhuma preocupação desse tipo. Então o mangá vai se manter. Aparentemente o autor está preparando um grande arco aí, né? Pelo que está se mostrando. Então eu espero realmente que a revista, quando esse arco começar de vez, né, a revista comece a ranquear o mangá em posições mais altas, né? Quem sabe hypar um pouquinho mais a obra, aumentar um pouquinho mais a popularidade. Pelo menos a minha expectativa é realmente de um grande arco. O autor está preparando as coisas muito bem detalhadas e talvez realmente venha algo muito grande. Espero que não me decepcione, né? A 14ª posição temos o Kill Blue, que é a mesma situação de Chozo Senpai. O mangá ele tem chance de cancelamento, mas ele vai se salvar por essa leva. Mas acho que o autor ele tem que mudar alguma coisa, né? Mas praticamente a mesma coisa de Chozo Senpai. Os dois mangás que precisam mudar alguma coisa, mas acredito que dessa leva eles se escapam, mas não vão conseguir escapar da próxima. Então dessa leva de agora até a próxima, eu acho que os autores eles agora só vão preparar um final, uma finalização para as obras, né? Porque eu não acredito em uma salvação para esses dois mangás. Vamos ver como é que vai ficar, mas pelo menos as minhas expectativas são essas. Dois mangás que não vão durar muito tempo. Eu daria aí pelo menos uns 10 a 12 capítulos aí até o final dessas obras. 12, quem sabe no máximo 15 aí, mas mais ou menos por aí, entre 10 a 15 capítulos. Mas até só a 3ª posição, agora encontramos o Negai no Astro, que é um outro mangá que parece que tá se preparando para um grande arco. Tivemos aí alguns arcos bem interessantes, né, que foram até legais, e agora o autor ele tá começando a expandir um pouco mais a história, e alguns acontecimentos bem interessantes estão pelo menos sendo trabalhados aí. Esse novo arco aí promete ser algo bem interessante, talvez abordar, quem sabe, mais personagens, né, apresentar mais novos personagens, quem sabe expandir um pouco mais a história, e vamos ver se o autor ele vai conseguir fazer isso, né, quem sabe com isso aumentar um pouco mais o sucesso, a popularidade, quem sabe atrair mais leitores, não sei, espero realmente que sim, porque pelo menos esse arco novo tá prometendo ser um pouco mais interessante. Pelo que parece, é aqueles típicos arcos, né, de torneios, o que é bem comum em alguns shonens, como o Naruto, teve o Dragon Ball, que é um dos mais antigos que teve isso, Yu Yu Hakusho, Boku no Hero, Black Clover, enfim, arcos de torneios, Battle Royales, alguma coisa assim do tipo, são comuns em obras shonens. Então, pegar no arco, aparentemente vai ser isso também. Vamos ver como é que vai ficar esse arco aí, se vai conseguir atrair um público aí. Agora, a 12ª posição, temos o Rimaten, que, enfim, continua no seu ritmo aí. Tem muito que a gente poder acrescentar. A 11ª posição temos o Madame Witch, que recebe uma posição até um pouco mais baixa, não é preocupante. Acredito que dá um respiro aí pro mangá, não diria um respiro, mas colocar outros mangás na parte de cima, né? Madame Witch não tem preocupações com cancelamento. Eu acho que pelo contrário, né? Eu acho que a revista quer investir bem mais nesse mangá, mas
era nítido que o mangá não ia ficar toda semana nas primeiras posições, principalmente pelo fato de se tratar de um mangá mais novo. Nem Kagurabachi, que estava de certa forma sendo hypado nos primeiros capítulos, até agora, né, mas nos primeiros capítulos ele estava sendo bem comentado, ele não recebia posições altas, mesmo quando o mangá começou a crescer, o mangá não recebia posições altas com tanta frequência. Logicamente, muita coisa mudou com a mudança aí do editor-chefe, mas teve essas coisas, questões aí. Nem sempre o mangá popular ele está nas primeiras posições. Logicamente, isso muda quando estamos falando de um pilar. One Piece, Jujutsu, Boku no Hero, então são coisas diferentes, né? Mado no Ichi não é um pilar, pelo contrário, está muito longe, mas acredito que ele tem potencial. Mas ele é muito novo ainda pra gente pensar em coisas assim, né? Mas enfim, a 10ª posição temos o Lilas e o Samurai, que também não tem muito que a gente poder acrescentar. Vamos só esperar mais coisas sair sobre o anime, que não saiu nada na Jump Fest. Vamos ver se vai sair no futuro. E a 9ª posição temos o Kyoshi-kun, continua progredindo sua história, sem muito que a gente poder acrescentar. Volume 2 até então não tivemos nada falando sobre. Vamos só esperar quando sair, né? Ele e Himaten são dois mangás aí que eu tô esperando o volume 2 pra gente pelo menos ter um comparativo aí com respeito às vendas. A 8ª posição temos o Yozakura Family. Comentei um pouquinho sobre ele, não sei se foi sobre ele, não sei nem se foi semana passada, mas eu falei com respeito a ele sobre a sua finalização. O mangá é bem provável, o meu ponto de vista, né, pelo menos o meu ponto de vista, é que o mangá ele tenha pelo menos mais 2 capítulos para se encerrar. Eu falo muito, já falei em algumas edições anteriores com respeito a compilado dos volumes. Normalmente cada volume tem em torno de 9 capítulos, né? Yozakura Family é um caso que tem 9 capítulos por volume. Então, para completar mais um volume, que no caso seria o equivalente ao volume de número 29, só resta mais 2 capítulos, o que sinceramente eu não acredito que vai passar disso. Então, Yozakura Family, ao meu ver, só resta mais 2 capítulos que vai fechar o volume 29. Então fecharia a história. Pelo andar, né, da história, né, acredito que não vai passar disso. Mais 2 capítulos até a obra se encerrar de vez. Vamos ver se vai ser realmente o caso, mas acho bem impossível não ser. Se for esse o caso, a próxima edição vai ser uma outra edição dupla, né? Edição de número 6 e 7. Então, na edição de número 8 seria a finalização de Yozakura Family. Pelo menos se levar em consideração essa minha matemática aí. Então, Yozakura Family, nesse caso, se encerraria na edição 8, daqui a 2 edições. Vamos ver se isso vai realmente se concretizar. De qualquer forma, eu vou falar aqui no canal quando o mangá vai se encerrar, quando oficializarem ou quando falarem, ou quando o mangá se encerrar mesmo de vez. Mas a 7ª posição temos o Boku Torboku, que na Jump Fest falou com respeito a um filme que vai lançar, que inclusive eu nem tava sabendo. Cheguei a ouvir alguma coisa, né, mas eu sempre esqueço. E vamos ver aí como é que vai ser, né? A 6ª posição foi o Akane Banashi, que esperava alguma coisa sobre ele na Jump Fest, mas aparentemente não teve nada falando sobre ele. Se teve, foi algo tão relevante que nem foi levado em consideração. Esperavam uma adaptação anime, né, um anúncio do anime, mas não teve. Então vamos esperar para ver se ano que vem vai oficializar isso. Ainda estou na esperança que vá sim, porque já tem conteúdo suficiente para fazer uma temporada boa aí de 25 episódios aí, tranquilo. Mas acredito que só para ano que vem ainda um anúncio de anime. Se for para o anime sair, vai ser então só para 2026. Então realmente tem bastante tempo até lá. Então vamos ter paciência. A 5ª posição, Kagurabachi. Como eu falei, o mangá vem sempre ótimas posições. O mangá tá vendendo muito bem e tem um potencial para ser um grande destaque aí no futuro da revista. Vamos só esperar mais essas informações, né? A 4ª posição nessa semana foi para Shinobi Goto. E recebeu uma posição muito boa, né? O Shinobi Goto estava recebendo posições até um pouco mais baixas. Até cheguei a duvidar um pouquinho sobre a sua permanência. Mas talvez essa posição seja uma virada da chave, né? Talvez, né? Vamos ver se na próxima semana ele vai continuar pelo menos em posições um pouco melhores, intermediárias por aí na revista. Se não, se ele voltar para as últimas posições, acredito realmente que as coisas não tenham ido tão bem. Mas mesmo assim, mesmo se o mangá estiver nas últimas posições, ao meu ver, ele não vai correr risco de cancelamento. Eu acho que na altura do campeonato já tem todos os mangás decididos já ao que vão sair, né, para uma próxima leva. Então, Shinobi Goto, ao meu ver, não é um desses mangás, porque se fosse, eu acho que ele já estaria lá nas últimas posições fazendo companhia aí para Hakutako. Então, são 2 mangás aí que poderiam ser cancelados. Shinobi Goto aparentemente vai sobreviver, Hakutako acho que não tem nem o que comentar, né? Mas Shinobi Goto vai permanecer na revista, independente da situação. A 3ª posição foi o Blue Box, continua firme e forte, vendendo bem, tendo uma ótima popularidade. Saiu aí preview, não sei se posso falar dessa forma, um trailer promovendo a segunda parte do anime, que para quem não sabe vai ser
2 partes consecutivas, né? Em janeiro vai continuar o anime, com nova abertura, com novo encerramento, enfim. Vamos ver como é que vai ficar, né? A segunda posição foi Sakamoto Days, que o anime vai estar estreando em janeiro, e vamos esperar mais informações aí com respeito a isso. E a primeira posição foi o With What, que está se encerrando ou se encerrou já esse arco aí, não diria arco, né? Mas meio que esse flashback que aconteceu. Agora vamos ver como é que vai andar aí os próximos acontecimentos. De certa forma, eu não gostei tanto, né? Achei bem arrastado em alguns pontos, em alguns momentos. Mas pelo menos o final foi um pouco mais interessante. Levou um pouco mais dinâmico, né? Alguns acontecimentos, o que me deixou até um pouco mais interessado. Mas, de qualquer forma, ao todo foi bem abaixo esse flashback aí que aconteceu. Vamos ver como é que vai desenvolver e o que isso vai impactar aí na história. Mas enfim... O With What pelo menos ficou na primeira posição. Saiu o trailer aí, mais um, né, divulgando um pouco mais o anime que vai sair. E tô realmente bem empolgado. Não esperava que fosse algo tão grande, mas pode ser que a animação seja até interessante. Não entendo de animação, mas pelo menos pra mim, alguém que não entende tanto, me agradou. Vamos ver como é que vai ficar, né? Falando sobre a próxima edição, a edição dupla também, né? Edição 6 e 7, que não vai ser na próxima semana. A próxima semana vai ter uma pausa só na semana seguinte dessa, né? Daqui a 15 dias. Teremos o Sakamoto Days recebendo o destaque, né? Não capa, porque a capa, como sempre, edição dupla, como eu já falo, vai ser os protagonistas, né? Recebendo aí destaque. Mas Sakamoto Days vai receber as páginas coloridas principais, que é aquele painel duplo, assim como One Piece nessa edição. Já as páginas coloridas serão para o Blue Box e para o Kagurabachi. Fora que também teremos um crossover, né? Que é o Koshikame e o Jojo Senpai, que é bem interessante. Talvez uma forma da revista tentar promover um pouco mais o Jojo Senpai. Quem sabe aí fazer o mangá sobreviver, chamar a atenção do público para essa obra. Se isso realmente acontecer, se o mangá ele conseguir crescer por conta disso, vai ser algo muito bom, uma virada muito interessante. Vamos ver como que vai ficar, né? Pelo menos na próxima semana teremos aí um destaque para Jojo Senpai. Mas aí, só para a próxima semana, comente o que você achou, o que você espera também. Quais são os mangás que você mais está gostando da revista. Comente aí, quero saber a opinião de vocês. É isso, até o próximo vídeo.